é eterno, amém? Eu quero te convidar, você que está aqui hoje, que nos visita também, queria convidar você a ficar de pé, você que está com a sua Bíblia aí, seja ela no modo digital, seja ela no modo impresso. Quero que você declare aí, profeticamente, aquilo que as Sagradas Escrituras são sobre a sua vida, amém? Sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre aquilo que Deus confiou a você, amém? Então levante ela e seja no modo digital, seja ela no modo impresso, e você vai declarar agora com voz de profetisa e com voz de profeta, que nós temos muitos aqui, amém? Então declara assim: esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, amém? E hoje, como um domingo de celebração, primeiro dia da semana, você vai dar uma linda salva de palmas ao Senhor, celebrando esse dia pelo qual Ele ressuscitou e vive eternamente. Obrigado, Senhor, pela Tua salvação, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, obrigado por nos trazer a redenção, a reconciliação, através da Tua morte e através da Tua ressurreição, amém? Porque como o apóstolo Paulo disse, Cristo não ressuscitou, em vão é nós estarmos aqui, em vão é o nosso evangelho, em vão é nós estamos celebrando, mas estamos aqui porque Ele ressuscitou, porque Ele vive, amém? Verdadeiramente Ele vive, aleluia. O evangelho é de João, tá? Eu vou ficar de olho ali no relógio, porque aquele relógio ali, daqui a pouco ele dispara ali. Eu não vou deixar ele disparar. Não vou deixar. Amém? O Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler do primeiro versículo aí, tá bom? Até o 18. Todos acharam que não achou, fala aí, me ajuda. Se tiver um crente do seu lado, fala, me ajuda aí. Onde que está o Evangelho de João aqui na minha Bíblia, porque eu não estou achando. Pede ajuda aí, levanta a mão. Se você estiver no celular, hoje em dia é tudo mais fácil, né? Celular, você clica lá em cima. Antes, se o crente não sabia, não manobrava bem ali a palavra, falava, onde que está? Onde que está esse negócio aí? Hoje é só dar uma clicada em cima. Você fala bem assim, abre para mim Filimão. Ó, na hora, pem, achou, né? Abre para mim Esdras. Então, na hora. Está mais fácil ou não está? Amém? Todos acharam, queridos? Vamos acompanhar a leitura aí. Tem algo de Deus para as nossas vidas. E eu creio em nome de Jesus que você está aqui hoje é porque Ele ressuscitou. Amém? Amém. Nós estamos aqui porque Ele ressuscitou. Senão seria em vão. Vamos lá. Capítulo 20 de João. Versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana. Que dia que é? Hoje. Amém? Então começa hoje a sua mudança, a sua transformação de vida diante do Senhor. Eu quero declarar na sua vida que começa hoje. É hoje. Primeiro dia da semana. Daqui para frente vai ser diferente. Precisa ser diferente. Todos os dias que eu levanto, eu coloco isso. Eu tenho um objetivo de que o meu caminhar e o meu viver precisa ser diferente. Amém? Então diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Versículo 3. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu,
pois ainda não tinha compreendido as Escrituras que era necessário ressuscitar dentre os mortos e voltar os discípulos outra vez para casa. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirasse, dize-me onde o pusesse, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que eles lhe dissera estas coisas. Amém? Pode se assentar, queridos. Aleluia. Queridos, o Evangelho de João aqui, qual nós lemos, tem esse relato, que tem o título aqui que vai dizer da ressurreição de Cristo, amém? Vai dizer que após a morte de Cristo, após todo o mártir, tudo aquilo que ele sofreu ali na cruz do Calvário, agora ele está dentro do sepulcro, envolto aos panos de linho, e colocado dentro desse sepulcro, agora os discípulos, aqueles que ainda não tinham compreendido e entendido a mensagem dos profetas, daquilo que tinha sido dito lá atrás, ainda estavam muito tristes, todos eles abatidos, todos eles tristes, porque afinal de contas eles tinham perdido alguém que eles amavam muito, alguém que eles tinham uma admiração, um carinho muito especial. Afinal de contas, o mestre, aquele que ensinou o que era o verdadeiro amor, aquele que ensinou o que era saber da outra face, aquele que ensinou eles qual que era o caminho, aquele que teve, sabe, muitos ensinos, muitas experiências, ao qual eles não tinham vivido ainda nessa terra. Então, algo que estava com eles ali agora, lhe foi tirado. Algo que eles apreciavam demais, uma pessoa que eles admiravam demais. E agora eles estão tristes, amedrontados, porque agora, além dessa morte da pessoa querida agora, eles também estavam passando por um momento difícil. Um momento difícil porque agora começava uma grande perseguição também. Porque eles estavam o quê? Temendo, porque houve durante todo esse episódio da morte de Jesus, houve busca, houve, os soldados queriam saber quem que eram os discípulos também. E os evangelhos, se nós formos ler os 4 evangelhos, tem algo extraordinário que acontece nessa história. Porque por mais que a história tentou apagar, por mais que Satanás, por mais que os religiosos da época tentaram para apagar essa história, não foi possível fazer isso. Porque verdadeiramente ele ressuscitou, amém? Verdadeiramente ele ressuscitou. E dentro dos evangelhos tem algo que é impressionante, e se nós nos detalharmos em todos os detalhes, nós vamos ver que tudo é verídico, tudo é verdadeiro. O próprio Lucas, o historiador Lucas, quando ele vai escrever o livro de Apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, ele vai dizer, olha, tudo foi investigado, eu olhei minuciosamente, eu investiguei todos os relatos, tudo que foi dito. Afinal de contas, era uma história que havia acontecido, mas as pessoas estavam tentando esconder. E nós sabemos que nessa história, o que foi dito? Olha, os discípulos levaram o corpo de Jesus. O próprio
outros religiosos da época falaram para Pilatos, coloquem guardas lá na porta, porque os discípulos vão querer roubar o corpo de Jesus. Coloca guarda lá, porque eles vão tentar alguma coisa. E os primeiros testemunhos disso daí, sabe quem foi? Os guardas, da ressurreição de Cristo. Porque houve um grande terremoto ali. Houve algo extraordinário, porque eles relataram que houve algo extraordinário ali. E agora eles vão relatar de que o corpo não estava mais lá, e agora? Os evangelhos vão dizer que os religiosos da época, os fariseus, aquela turma lá, pagou uma alta quantia por os guardas, para que eles dissessem que os discípulos tinham levado o corpo de Cristo, para tentar de alguma forma esconder uma verdade. O que eu quero dizer para você, querido? Uma verdade, ela não pode ser escondida. Já ouviu falar bem assim que a mentira tem rabo curto? Não é assim que as pessoas falam, a mentira tem rabo curto. Ó, quem conta mentira, o rabo espicha, uma hora o rabo vai aparecer aí, ó. Então, diante da verdade, querido, uma hora, por mais que as pessoas intentem, por mais que as pessoas possam querer esconder, a verdade sempre vem à tona. E Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Se você tem algo, existe algo na sua vida, que você precisa tomar uma decisão, que ela é uma verdade, que ela é verdadeira, que ela não pode ser mais mascarada, que ela não pode ser mais escondida. Esse é o tempo de você tomar essas decisões, de você tomar esse passo, de você avançar. Os relatos dos evangelhos vai dizer que quando a Maria, que se depara aqui com o sepulcro, ela vai ver que a pedra havia rolado, a tumba estava vazia, o sepulcro estava vazio, a pedra foi rolada de lado. O interessante dentro desses relatos dos evangelhos é que, quando Mateus vai escrever, que ele vai falar que o sepulcro estava vazio e que a pedra tinha sido removida, ele vai usar uma palavra que é usada lá no grego, que é koulios. Ele usa koulios, que falou bem assim, a pedra foi removida, a pedra foi retirada. Olha o que Mateus fala, a pedra ela foi retirada, realmente ela foi removida. No relato de Mateus ele vai dizer isso. Porém, no relato de Marcos, ele vai usar um outro pronome na frente dessa palavra. Ele vai usar agora um pronome usado anda, que fica anacúlio, que vai dizer rolar acima a pedra. Imagina que onde era o sepulcro de Jesus, era um terreno íngreme, não era reto, era uma montanha. Era um lugar onde o terreno não era igual esse espaço aqui que era retinho. Então, o Marcos, ele vai relatar que essa pedra, ela foi rolada para cima, a ladeira acima. Por que eu estou falando isso? Alguém que vai tirar um corpo de um lugar, ele vai se preocupar em rolar uma pedra para cima, a coisa mais difícil de fazer? Alguém que está roubando, ele vai querer fazer a coisa mais fácil, amém? Quantos estão aqui comigo? Amém? Ele vai querer fazer a coisa mais fácil. Por que eu estou trazendo essas evidências? Para que nós gravemos dentro do coração. Para que verdadeiramente Cristo ressuscitou. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Por mais que a história intente, por mais que hoje em dia em YouTubes e coisas mais encha a sua cabeça, histórias para te tirar, sabe? Muitas vezes você balançar na fé, nos relatos. Isso que eu estou te trazendo é para, sabe, reforçar na sua memória que tudo começa com milagres na vida de Jesus. Da maneira que ele é retirado de dentro do sepulcro, como é relatado pelos próprios discípulos, eles chegam lá e eles veem um invólucro, eles veem um pano. Diferente de Lázaro, que quando Lázaro é ressuscitado, ele sai invólucro dentro daqueles panos. Amém? Quantos lembram da história de Lázaro? Agora veja que na história de Jesus, quando os discípulos entram, eles veem como um casulo de lagartixa. Quantos já viram aquelas lagartixas que faz aquelas lagartas que faz a casinha lá, fica só o invólucro dela lá, aquela... Quantos já viram isso?
Imagina que quando eles entram, a primeira coisa que eles olham é aquele pano, aquele linho lá, do jeito que eles tinham enrolado o corpo de Cristo. Um milagre, algo extraordinário, não foi desenrolado. E aí, você vai para o Evangelho de Lucas, Lucas vai usar a mesma palavra também. Só que ele vai usar um pronome na frente. Ele vai usar o apo. Apocúlios, que quer dizer o quê? Remover a pedra, rolar para longe. É como se a pedra, o sepulcro estivesse aqui, mas a pedra estava numa distância muito longe. Ela não estava do lado, igual nós vemos na foto, que muitas vezes relata a pedrinha lá do lado, até os desenhos das crianças, né, muitas vezes ali, na escolinha, a pedrinha está do lado. Mas pelo relato, por aquilo que eles dizem, os próprios escritores, o Lucas vai dizer que era um cara mais ali inteirado em tudo isso na história. Ele vai falar que essa pedra foi rolada para longe. Ele usou o apo na frente dessa palavra. Então quer dizer que agora a pedra estava distante, ela não estava só rolada de lado. E detalhe, para cima também. Então nós nos deparamos por algo que é extraordinário. Algo que não foi simplesmente uma pedra rolou. Começa pela liberação, começa pela, a abertura, pelo princípio do milagre, da ressurreição de Cristo. O Evangelho de João, ele vai usar o airo na frente do cúlios, ele vai usar airo-cúlios, que é como se pegasse a pedra, levantasse essa pedra e levasse ela para longe. Aí você está falando assim, a pedra, né? Parece que é uma pedra que você pega com a mão. Mas aproximadamente uma pedra em torno de mais ou menos de umas 2 toneladas. Você que faz academia aqui, eu sei que você é fortinho, eu sei que você gosta de pegar uns pesos, 2 toneladas levanta de boa assim no braço, né? 2 homens levantam no braço tranquilo. 4 homens levantam 2 toneladas? 5. Mas detalhe, não era só levantar, tinha que levantar e subir uma ladeira com ela nas costas. Não era só levantar. Era pegar um terreno íngreme e sair com essa pedra, com mais ou menos umas 2 toneladas, e subir com ela. Então, João vai relatar que essa pedra ela foi levantada. Então, ele usou o airo. Esse airo que está na frente aí é como se levantasse, erguesse e levasse essa pedra. Tem como fazer isso no braço? Um milagre. O sobrenatural de Deus. A glória de Deus sendo manifestada aqui na terra. A glória de Deus sendo manifestada para trazer a ressurreição do Filho dele. Daquilo que ele já tinha dito através dos profetas, através das escrituras, daquilo que ele estava afirmando para quê? Para que eu e você hoje não tivéssemos nenhuma dúvida daquilo que ele projetou, daquilo que ele fez por mim e por você. Amém? O detalhe da Páscoa, como nós vemos aqui, que não tem nada a ver com coelho, tá, gente? Hoje lá no prédio, lá estava uma busca pelo ovo de Páscoa. Umas 80 crianças lá correndo e... hoje eles colocam aviso nos elevadores, colocando que hoje era o dia para procurar os ovos de Páscoa lá. O coelho da Páscoa. O ovo da Páscoa. E o verdadeiro princípio da Páscoa, as pessoas vão se perdendo nesse caminho. Porque o chocolate tem que ter o chocolate, senão eu vou ficar bicudo. Não ganhei nem um chocolate esse ano. Teve gente que ficou bicuda aí, que eu sei. Ficou bicudo porque não ganhou um chocolatinho. Ficou bicudo porque um dos cônjuges não comprou a caixinha lá. Não comprou o ovinho. Esqueceu, né, do meu ovo de Páscoa. Vou falar uma coisa para vocês, esse não é o princípio da Páscoa. A Páscoa é que ele morreu. Por mim e por você. Ele morreu sendo nós pecadores, segundo a Bíblia diz. Ele tomou o meu lugar para morrer por mim. Ele tomou a vida dele, uma vida preciosa, um homem sem mácula, sem pecado,
justo, porque o sacrifício precisava ser dessa maneira, de um homem justo, um homem sem pecado, um homem que deveria ser, até para oferecer o sacrifício, nem o sacerdote ia conseguir oferecer esse sacrifício. Ele foi o sacerdote e ele foi o sacrifício. Ele se doou, ele se ofereceu. Ele deu a sua própria vida. Não é esse negócio de ovo de Páscoa, não é esse negócio de coelho da Páscoa, que todo mundo fica desesperado para comprar o ovo, tem que correr para comprar o ovo, tem que correr para comprar o ovo, vai fechar a loja, e tem que ser daquela marca lá famosa, tem que ser daquela marca famosa. Se não for daquela marca famosa, eu não quero. Porque eu não vou fazer propaganda para eles aqui em cima do púlpito. Mas o relato do que os evangelhos traz para nós é que Jesus, ele morreu por mim e por você. E aí, o sacrifício de Cristo, ele vai representar o quê? O Cordeiro, conforme está escrito lá em 1 Coríntios 5:7. Que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. O Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que derramou sangue, o Cordeiro que, lá em Êxodo, capítulo 12, lá, quando é relatado a peça, quando o Cordeiro lá na 10ª praga, lá que foi enviado ao Egito, quando o próprio Moisés relata, né, como seria feito todo aquele ritual com o Cordeiro, como deveria ser feito, o sangue do Cordeiro foi que aplacou a ira de Deus. O sangue do Cordeiro foi que nos cobriu, o sangue do Cordeiro foi que nos livrou da morte eterna. É esse sangue, é esse Cordeiro que morreu, que se entregou. Então, a morte de Cristo, ela em si, é para nos trazer a vida eterna. O próprio texto que nós acabamos de ler aí, quando Jesus aparece aos discípulos, ele aparece a Maria Madalena. Mas, quando ela conta o relato aos discípulos, a João, que ele fala assim, o discípulo amado, porque ele não dá o nome dele aqui, mas ao João e ao Pedro, quando eles ficaram sabendo das boas novas, porque Cristo é as boas novas, amém? Amém. Cristo é o Evangelho, amém? Ele não veio para pregar o Evangelho, mas ele veio ser o Evangelho. Ele é o Evangelho, ele é as boas novas. Então, quando Cristo vem, que é crucificado, que ele morre, ele se torna as boas novas. E agora, quando Maria dá a notícia para ele, eles saem correndo desesperado, porque tinha uma boa nova, tinha algo novo. E no relato fala que teve um que foi mais assim, eu só vou conferir. Mas teve outro que falou assim, não, é ele mesmo, eu sei que é ele. E a Bíblia vai dizer que ele saiu desesperadamente correndo para experimentar, para ver essas boas novas. O Pedro foi mais de boa, caminhando, como se estivesse passeando. O João falou, não, eu quero experimentar dessas boas novas, eu quero ver ele, eu quero ver a ressurreição de Cristo, porque ele ressuscitou. E João, numa corrida desesperada, correndo, sabe, e chega lá no sepulcro e se depara realmente com o relato dos lençóis. A Bíblia vai dizer que depois, esses discípulos voltam para casa. Voltou para casa. Não tiveram interesse. Tanto porque se nós formos ver a história depois de todos eles, mesmo eles se deparando com Cristo ressurreto, eles voltam a fazer novamente aquilo que eles faziam antes da vinda de Cristo, antes dele conhecer a Cristo, antes de Cristo chamá-los. A Bíblia vai dizer novamente, dentro desse texto, a partir do versículo 18, que Maria Madalena, aquela que estava lá nos pés da cruz, até o último momento, até Jesus expirar o último fôlego de vida, diz que ela vai no primeiro dia da semana, preparar com aromas, com erva, com
aquilo que ela imaginava encontrar lá, um corpo, uma pessoa já quase, né, se decompondo. Mas a Bíblia diz que quando ela chega lá, ela se depara não mais com o corpo de Cristo. Uma tumba vazia, porque a melhor notícia, Jesus, queridos, é que a tumba está vazia, não tem mais ninguém lá. A verdade para nós é que não tem ninguém lá dentro da tumba, não tem nenhum resto mortal lá dentro. E agora ela triste, né? Porque perdeu alguém que amava. Ela triste, ela para ali e olha para dentro. Mas a Bíblia diz que ao mesmo momento que quando ela se levanta novamente, que ela olha para trás, ela vê alguma pessoa de pé. Ela vê um homem de pé. E o Evangelho de João vai dizer que ela se confunde esse homem com o quero dizer para você que Jesus é o teu jardineiro. Jesus é o teu jardineiro. Ainda que o primeiro Adão pecou lá no jardim do Éden, ainda que o primeiro Adão tinha um jardim para cuidar, um jardim que foi lhe dado através das suas atitudes, através da sua ação. Ele nos trouxe degradação, por causa do pecado, por causa do ato que foi cometido, e nós conhecemos lá no relato do capítulo 3 de Gênesis, que eles caíram. A Bíblia vai dizer que lá no jardim do Éden havia duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Dentro do jardim, eram para eles cuidar do jardim. O primeiro Adão era para cuidar do... O que o Adão era para fazer para cuidar do... O primeiro Adão, por causa das suas atitudes, por causa da cobiça dos olhos, porque a Bíblia vai falar que foi a cobiça dos olhos, fez com que o primeiro Adão caísse e, consequentemente, viesse a maldição sobre toda uma geração. E essa Bíblia vai dizer também que quando eles caem, que eles pecam, que eles sabem que eles estão nus, porque eles comeram ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o Senhor vem ter um encontro com eles, aonde? No jardim. No jardim, coloca essa palavra no seu coração. No jardim. Eu quero te dizer que Jesus é o teu jardineiro. Por isso que eu quero que você coloque essa palavra no seu coração. No jardim. No jardim eles caíram no jardim. Eles pecaram no jardim. No jardim do Éden, o Adão e a Eva caíram. E agora, quando o Senhor vem ter um encontro com eles, porque a palavra vai dizer que eles tinham um encontro com eles em toda a viração do dia, devido às consequências do pecado que foi cometido, eles agora se escondem. Eles se escondem em meio às árvores, em meio aos arbustos. E o Senhor fala para eles: por que vocês se escondem? A vergonha, o medo de ter pecado escondeu, o homem se escondeu por causa dessas atitudes, que é o que o pecado faz. O pecado nos faz nos esconder de Deus. O pecado nos faz nos fugir da presença de Deus. E isso é relatado aí porque eles se esconderam. Quando o Senhor aparece ali na viração, eles se escondem. Mas o nosso Deus, o fiel e justo, o nosso Salvador, olhou para eles e falou assim: vocês pecaram, né? Vocês perceberam que vocês estão nus. E a Bíblia diz que eles pegaram folhas de figueiras para tentar encobrir a nudez deles. Mas a nudez estava exposta. Devia estar bonito, né? Com aquelas folhas penduradas. Foi necessária a morte de um cordeiro. Foi necessária a morte de um animal inocente.
Um animal que não tinha nada a ver, um animal que não teve nada a ver com as consequências. Foi necessário que o Senhor sacrificasse um animal para fazer as vestes do Adão e da Eva. O sangue derramado ali no Éden, no jardim, de um animal inocente, um cordeiro inocente, representando já Cristo. Então, muitas vezes, o que eu queria dizer? Que Cristo, desde a fundação, teologicamente falando, desde a fundação do mundo, Ele já tinha sacrificado por mim e por você. Desde o início da criação, Ele já tinha se sacrificado por mim e por você. Então agora, ali diante desse primeira atitude do primeiro Adão, quando ele cai, o que acontece? Vem o pecado entra no mundo. Em Romanos vai dizer que o pecado entrou no mundo pelo único homem. Mas também a redenção e a salvação vem também pelo único homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E agora, a Maria se depara com o jardineiro. Ela olha para ele e fala assim: vocês sabem onde colocar o corpo do meu mestre, do meu Senhor? Triste, magoada, achando que tudo tinha terminado ali. O próprio Cristo fala com ela, chama ela pelo nome, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor conhece essas ovelhas e as ovelhas conhecem Ele também. O próprio Evangelho aqui, capítulo 15 de João, vai falar justamente também desse jardineiro, vai falar que Ele é a videira verdadeira, amém? E Ele poda aqueles que dão fruto para que Ele dê mais fruto ainda. O nosso jardineiro, que é Jesus Cristo, Ele se depara com ela no jardim. E agora aqui dentro do jardim, existe uma história de restauração. Uma história de novidade. O que o primeiro jardim me trouxe de tragédia, de colapso, de pecado, o segundo jardim agora está me dando uma esperança de vida. Esse encontro agora que Maria Madalena tem com Jesus Cristo agora ali, me traz a ela uma esperança de vida, porque verdadeiramente Ele ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. E agora ela olhando ali para Ele, ela fala bem assim: Rabone, que quer dizer mestre, é você? Ele fala: sim, mas não é chegada a minha hora. O próprio Jesus Cristo, quando Ele se revela ali para Maria, que Ele fala com ela, e ela achando que ela era o jardineiro, porque um dos grandes avivalistas, uns grandes, Charles Spurgeon falava que Jesus é o jardineiro das nossas almas. Ele é o jardineiro, sabe por quê? O jardineiro, ele precisa conhecer do solo. Jesus conta uma parábola do solo. A semente que foi lançada onde? Na terra, na rocha. Jesus, como jardineiro, Ele conhece a mim e conhece você. O bom jardineiro, ele precisa saber o tempo de podar a planta, a árvore no momento certo. E sabe qual que é o melhor detalhe do jardineiro? Ele sabe a hora que ele tem que te limpar. Toda árvore ela é propícia a dar doença, não é? Às vezes nós vemos aí nos relatos dentro de São Paulo, aí os cupim comeram a árvore, derrubou a árvore. Tem uma história, que fala que numa determinada floresta havia uma árvore muito gigante, gigantesca. Essa árvore era enorme. E essa árvore estava causando problema dentro ali da floresta, diante dos animais que ali moravam. E o leão, né, que conta-se que o leão é o rei da selva, né?
O leão fez uma convocação, chamou todo mundo e falou bem assim: precisamos retirar essa árvore do meio do caminho. Chame todos os animais. Mandou um comunicado, vieram todos os animais. Chama os maiores, aí chamou o elefante. Pá, bateu o elefante lá, puxou, brigou, amarra a corda, bate a cabeça e nada de derrubar essa árvore. Chama os rinoceronte aí, que é forte. Aquele chifre dele lá na frente, lá, quem sabe ele dá umas cabeçadas aí e já arranca ela pelo pé. Chama eles que eles são fortes também. E tome, dá-me cabeçada e o chifre quebrou e falou, não teve jeito. Ah, chama, e foram chamando, chama os hipopótamos, chama todo mundo aí. E a árvore persistindo lá. Persistindo, nada de cair, nada de derrubar. Em determinado momento, chega um conselheiro dos bichos lá no ouvido do leão, falou bem assim, você já chamou só animais grandes. Tem uns aí que dá jeito nesse negócio aí. Ele falou, quem? Chama os cupim. Mas os cupim, chama os cupim. Veio a tropa de cupim. A peste do cupim. Porque o cupim é uma peste, né? Entra dentro das casas, sai comendo tudo, né? É móvel, vai tudo embora. Os cupim vieram na árvore, parecia aqueles desenhos animados, sabe? Saíram do outro lado da árvore, a grande árvore. Desabou, caiu. O que eu quero dizer com isso? Porque que Jesus é o nosso jardineiro. Quando os cupim vieram, que quiserem, quando esses cupim quiserem, porque muitas vezes os cupim representam os nossos problemas, representam doenças, representam inúmeras coisas na nossa vida, coisas que muitas vezes nós não estamos dando nem muita conta, que nós não estamos nem ligando muito, que nós não damos a mínima para eles. E são esses pequenos problemas que acabam nos derrubando. São essas pequenas coisas que acabam, sabe, trazendo consequências graves nas nossas vidas. Mas Jesus, como um bom jardineiro, sabe o que ele faz? Ele elimina. O bom jardineiro, ele fala bem assim, eu sei qual o antídoto, eu sei qual o remédio que eu vou jogar aí. Jesus, como um bom jardineiro, ele sabe fazer um bom jardim. Um bom jardim, ele sabe adornar um bom jardim. Ele sabe trabalhar e fazer um jardim bonito, igual aquele ali na entrada ali da igreja ali. Que esses dias eu estava lá, eu falei, essas mulheres daqui eu vou te falar, hein. Olha que coisa bonita. Jesus, como jardineiro, ele consegue adornar a igreja dele como um lindo jardim. O jardim representa muitas vezes a igreja, sabia? O jardim de Deus é a igreja. É a igreja que ele ressuscitou. E ele começou a trabalhar na igreja. Começa tendo um encontro com Maria Madalena. E ali naquele jardim agora, o segundo jardim agora começa uma restauração. A cura da ferida, da dor, da perda. A cura de que algo não voltaria, porque a partir do momento que morreu já era, não é verdade? Não é assim que se diz? Morreu já era, não tem mais jeito, acabou. A única certeza que a gente fala nessa vida é a morte. E agora, quando ela se depara com esse jardineiro, olha para ela e diz assim, filha, você está triste, por que choras? Por que você chora, Maria? Por que você está chorando? Eu sou o jardineiro que cuida de você. Eu sou o jardineiro que tira essa dor aí que está dentro de você, Maria. O bom jardineiro, ele sabe fazer a muda crescer no lugar certo. O bom jardineiro, ele tem essa convicção.
O que era dor, o que era perda, agora se torna um grande motivo de alegria. Vai contar, ele mesmo vai falar, agora vai contar, vai dizer, que agora não são mais os meus discípulos, agora são os meus irmãos. Vai contar agora os meus irmãos, porque agora está consumado. Agora foi feito, agora eu morri e ressuscitei. Vai contar para eles as boas novas, Maria, porque agora eu estava morto, mas agora eu vivo. Vai contar as boas novas. E dentro do relato aí, quando Jesus pergunta para ela, por que você chora? Existe uma outra visão aqui. A Maria, que lá no relato da cruz, ela se deparou com um Cristo sofredor, conforme diz lá em Isaías. Aquele que foi transpassado, chicoteado, aquele que estava todo deformado. Ela ainda estava com aquelas marcas, sabe, dentro dela, de sofrimento, daquilo que ela viu, daquilo que ela assistiu. Jesus, como um bom jardineiro, talvez você tenha esses traumas ainda de passado, de coisas que você presenciou, que você viveu. Coisas que talvez ainda esteja dentro de você, e que ainda não foram curadas, que ainda não foi arrancado. Coisas que estão te prendendo ainda aí, e que não te deixam caminhar, sabe? Não te deixam viver uma vida de paz e alegria, de felicidade. Uma vida transbordante, uma vida que, ainda que ele mesmo falou, olha, vocês vão ter problema no mundo, mas vocês têm que ter bom ânimo o tempo todo, porque eu venci o mundo, eu venci a morte. Me levanta a mão aí que não tem nada para resolver aí amanhã, aí, que não, aqueles, que eu vou pedir para você a receita aí. Quem está livre aí de alguma consequência, alguma... Jesus vai dizer para ela, eu sou o jardineiro da tua alma, sou eu que tiro teus traumas, sou eu que tiro as tuas feridas, e agora aquilo que você viu, Maria, agora é outra visão. O que você vê agora é um Cristo ressurreto, é um Cristo vivo, porque, vocês estão com a Bíblia aberta aí? 14, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, não reconheceu que era Jesus. Muitas vezes, o cristão, o homem, a mulher de Deus, mesmo andando com Jesus, ele não reconhece quem é Jesus na vida dele. Ele não tem a convicção de quem é Jesus. Eu ando com Jesus, eu vou na igreja, eu ouço os pastores lá, o apóstolo pregar, e aí recebe, vai a cura, vai... Nós não reconhecemos quem é Jesus. Nós não temos nem a convicção de quem verdadeiramente Ele é. Muitas vezes nós caminhamos no automático de vir à igreja, de participarmos aos cultos, mas a nossa vida não demonstra o que Cristo fez na cruz do Calvário, da redenção, da ressurreição dele nas nossas vidas. Sabe quando eu não reconheço Jesus? Quando eu estou na roda de amigos. Eu não reconheço Jesus. Sou, que nem o pessoal fala, sou agente secreto, enrustido. Estou com a minha carteirinha aqui, mas ninguém pode me saber que eu sou... Ninguém pode se descobrir, a casa caiu. Se alguém ficar sabendo que eu sou crente, sair da roda dos amigos, ninguém fala mais comigo. Sabe quando nós não reconhecemos Jesus?
Quando muitas vezes, aquilo que ele mesmo falou a respeito do nosso perdão, dos 70 vezes 7, de dar outra face, eu não pratico na minha vida. Eu deixo de reconhecer Jesus. E a nossa vida, querido, precisa ser uma vida, eu não vou dizer que, é como eu disse, nós temos muitos problemas, nós temos coisas que nós temos que enfrentar todos os dias, nós temos adversidades, nós temos os nossos inimigos, nós temos aqueles que nos perseguem, mas o bom jardineiro vai dizer bem assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, vocês não precisam se esconder. Os discípulos que estavam escondidos, tudo com medo, tudo guardado, aqueles homens que andaram com Jesus agora estavam tudo trancado, tudo escondido, se camuflaram. A Bíblia diz que eles estavam tudo amedrontados, com medo do que iria acontecer agora com eles. Falou, e agora, o que vai acontecer com nós? Diante de tantas promessas que Jesus já tinha dito, de tantas coisas que Jesus fala lá em o próprio João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sabe? Ele fala em todo o tempo para eles quem ele era, o que deveria acontecer com ele, e como seria a sua morte, e como ele ressurgiria novamente. Agora eles estão trancados, com medo, apavorados, porque agora para eles acabou. O mundo tentou parar, a história tentou parar, mas a verdade, ela é colocada num lugar mais alto, no mais alto lugar, para que todos vejam. A verdade, ela não tem como ser escondida. Jesus veio trazer para mim e para você, nesse dia de hoje, primeiro dia da semana, que é Ele que vai à frente, que é Ele que está nos conduzindo no caminho para uma vida eterna. Quando Ele avisa, a Maria fala, fala para os meus discípulos, que agora eu estou indo para Samaria, fala para eles que me encontrar lá. Eu estou indo à frente. Mas o problema é que muitas vezes nós confundimos Jesus também. Os discípulos, quando estavam numa tempestade que Jesus vem sobre as águas, eles achavam que era um fantasma. Olharam para Jesus e falaram, nossa, Jesus é um fantasma. Não reconheceram que era Jesus também. Olharam para o Jesus e acharam que era um fantasma. Os discípulos do caminho de Emaús, logo que ele morre e depois que ele ressuscita, acharam que ele era um andarilho, um viajante. Jesus conversando com eles, explicando para eles, contando, e aí depois eles falam, nossa, mas quando ele me contava, quando ele contava aqueles relatos, meu coração estava queimando de tal maneira. Em meio às dificuldades, em meus problemas, as grandes tempestades da vida, muitas vezes nós deixamos de reconhecer Jesus. Mas como ele diz para Maria Madalena, no novo jardim, nesse jardim da restauração, nesse jardim onde Jesus nos chama pelo nome, nesse jardim onde Jesus restaura nossas feridas, aonde Ele se manifesta a nós, Ele está dizendo, tem bom ânimo, eu venci o mundo, eu sou o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, eu sou aquele que derramei o meu sangue precioso por cada um de vocês. O domingo é para celebrar isso. O tempo de Páscoa é para celebrar isso. É para celebrar a morte do Senhor Jesus Cristo. É para celebrar a ressurreição de Cristo. É para nos lembrar de que Ele vive verdadeiramente. De que nós precisamos ter essa verdade gravada dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente todos os dias.
que nada pode nos parar, mentira não pode nos parar, sabe? Muitas vezes nós não vamos fazer parte de situações ou de grupo porque eu sou cristão, porque eu sou discípulo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, amém? Ele é o Cordeiro, Ele derramou seu sangue por mim e por você. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé. Deixa Jesus cuidar de você. Você vai deixar Ele cuidar de você? Tem uma plantinha lá em casa, lá, rapaz. Uma planta carnívora. Aquela dos copinhos, sabe? Meu filho... que eu quero comprar, já tem uns 4 anos. Porque eu quero. Falei, você vai cuidar. Brincadeira, né, que ele ia cuidar, né? Mas tem um carinho por aquela planta. Muitas vezes as pessoas falam assim, conversa com a planta. Conversa com ela que ela entende. E eu vou te falar que eu acredito que elas entendam. O nosso jardim, que somos nós, a igreja. Cristo fala conosco todos os dias. Talvez você seja, uma planta bem adornada, porque lá no primeiro jardim surgiu espinho e abrolhos no meio do jardim. No primeiro jardim começou uns espinhos lá, um espetando o outro. Mas o jardim de Deus hoje ele está bem cuidado, ele está bem tratado. Jesus começou a tratar, Jesus começou a tirar os espinhos, começou a tirar, sabe, o mato que sufoca, aquilo que muitas vezes impede que o solo faça com que você produza. Porque a boa planta também, se ela não tiver um bom solo, se ela não for bem tratada, bem arada, se ela não tiver os minérios bons, ela também não, ela morre. Morre. Mas Jesus vai cuidar do seu solo. Jesus vai cuidar de você. Jesus vai fazer ser formoso, formosa.